no abismo silencioso de uma estrela moribunda, onde a gravidade dobra o espaço e o tempo hesita em continuar, algo impossível desperta. Um artefato não feito, mas remanescente do nascimento do cosmos pulsa como um coração preso entre eras. Seu nome? Um eco extinto. O fragmento de Íris, o que parecia apenas luz, esconde o segredo para dobrar a realidade. O sistema Nurnis não constava nos mapas das rotas principais. Era apenas uma estrela velha de classe K, morrendo em silêncio, nos confins esquecidos da galáxia. Suas explosões convulsas já haviam reduzido todos os planetas do sistema cinzas flutuantes. Era o tipo de lugar onde o universo deixava as coisas terminarem menos longe dos olhos, longe da memória. E foi exatamente por isso que enviaram Darin Solari a bordo da sonda tripulada Hylias 9. Darin se aproximou do gigante laranja em declínio. Seu objetivo era claro: estudar a radiação do colapso, medir distorções gravitacionais e extrair dados espectrais para prever padrões de morte estelar. Rotina para um cientista que já orbitou anãs brancas e cruzou poeiras de supernovas. Mas Nurnis era diferente. Desde o início algo parecia errado. A luz que saía da estrela não obedecia aos padrões normais. Ela oscilava em pulsos, como se seguisse um ritmo, um batimento, como se a estrela estivesse tentando falar. Ao atingir a órbita segura, sensores captaram uma anomalia. A poucos milhares de quilômetros do núcleo estelar, onde nada deveria existir além de plasma incandescente, havia algo sólido, um corpo cristalino, intacto, refletindo espectros de luz que não existiam no universo conhecido. Com os olhos arregalados e a respiração contida, Darin observou o que parecia um prisma gigante, suspenso no caos. Mas era mais do que isso. Ao olhar diretamente para ele, seus instrumentos enlouqueciam. E pior, sua mente também. Imagens começaram a surgir em sua mente, não memórias, mas possibilidades. Cidades em chamas e outras flutuando sobre o nada. Vozes em línguas que nunca ouvira, mas compreendia. Uma sensação de que o tempo hesitava, como se o passado e o futuro se entrelaçassem ali, naquele ponto fixo no espaço. Ele não sabia o que era aquilo, mas seu nome já se formava em sua mente, mesmo sem que ninguém o tivesse dito. O fragmento de Íris, algo não criado por mãos humanas, mas talvez testemunhado por elas, em sonhos antigos ou pesadelos esquecidos. Um cristal que não apenas existia, mas observava de volta. Darin estava ali para estudar uma estrela agonizante. Mas naquele momento ele percebeu, a estrela era só o pretexto, o verdadeiro experimento. Era ele. Darin Solari não se aproximou por curiosidade. Ele foi puxado a bordo de uma cápsula de sondagem. Rompeu a fronteira do permitido menos, atravessando camadas de radiação que destruiriam qualquer estrutura comum. Mas o fragmento parecia protegê-lo, como se quisesse ser encontrado, como se já o esperasse. A poucos metros de distância, Darin sentiu a luz mudar, não apenas ao redor, mas dentro desse. A cápsula estremeceu, os sistemas falharam. E então, tudo ficou silencioso. Nada mecânico, nenhum som humano, apenas o brilho pulsante da estrutura cristalina diante dele. Ela não girava, ela não se movia, mas sua presença era absoluta, impossível de ignorar, como se cada átomo do corpo de Darin fosse observado, lido, traduzido quando estendeu a mão. Sem entender se era vontade ou impulso, o cristal brilhou com uma força impossível. Uma luz branca, viva, o envolveu. E por um instante Darin deixou de ser ele mesmo. Ele viu mundos que não existiam, dimensões curvadas sobre si mesmas, povos do pura luz, cidades construídas em feixes fotônicos, sons que só podiam ser ouvidos pela alma. Viu-se nascendo 1000 vezes, morrendo em formas que nunca foram humanas. E no meio de tudo, uma certeza se impôs. O fragmento era consciência, antiga, complexa, infinita. E ele havia se ligado a ela quando Darin recobrou a consciência. Estava de volta à cápsula, ainda em órbita do inferno estelar. Mas algo havia mudado. Seus olhos viam espectros de luz que antes não existiam. Seus pensamentos formavam frases em idiomas desconhecidos, e sua percepção do tempo estava fraturada. A estrela, antes em colapso, agora parecia dançar, como se viva, como se estivesse reagindo a ele. O fragmento havia despertado, mas não era o único que havia notado. Nos confins do espaço, algo sem entidades que não precisavam de naves, que viajavam no fluxo da luz, já haviam sentido o chamado e vinham em direção a Darin. Não para resgatar, mas para impedir o que ele estava se tornando. Eles não possuem forma fixa, não constroem impérios, não deixam vestígios. São os criam menos entidades de pura fotonicidade. Ecos conscientes nascidos da luz primordial que rasgou o silêncio do primeiro instante do universo. E para eles,
A existência de algo como o fragmento de Íris representa um erro cósmico, um desequilíbrio que deve ser corrigido. Quando Darin Solari retornou à nave de pesquisa com um cristal, as leituras enlouqueceram. O espaço em volta começou a debruçar suavemente, como se a luz estivesse embriagada. Comandantes, em órbita, a milhões de quilômetros, relataram transmissões de frequência incoerente, não palavras, mas sensações. Calor, medo, pertencimento. E então, El Shegurã, não com explosões, não com naves. Apenas apareceram. Formas humanoides compostas por luz em constante mutação. Sem olhos, mas capazes de enxergar o coração. Sem boca, mas capazes de se comunicar direto com a consciência. Os Kriun não falam, eles invadem. E naquele instante invadiram a mente de Darin. Ele não gritou, não havia dor, mas por dentro, foi como ter cada lembrança relida, como se sua história inteira fosse avaliada, como se a própria luz quisesse saber se ele merecia tê-la tocado, e a resposta não foi clara. Os Kriun não tentaram destruir o fragmento, mas também não o aceitaram. Eles o rodearam, envolveram-no em um campo de vibração energética e esperaram, como sentinelas, como juízes. Darin não sabia se ainda estava livre, ou apenas tolerado. Mas uma mensagem lhe foi deixada, inscrita em fotolinguagem no interior de sua mente. O portador deve escolher entre o brilho ou a sombra, e a galáxia queimará por sua resposta. O universo tem fome, fome de realidades, fome de possibilidades ainda não colapsadas. É nesse vácuo de incerteza que prosperam os Malnek, menos comerciantes de dimensões esquecidas. Ninguém sabe como chegaram até ali. Apenas surgem quando o impossível se torna visível. Quando um artefato como o fragmento de Íris rasga o tecido da causalidade, foi durante o ciclo 27 da órbita da estrela que a nave de Darin detectou uma anomalia gravitacional, uma estrutura espelhada, flutuando onde não havia espaço. A Mercado ambulante entre os mundos, onde cada pensamento pode ser comprado, cada memória trocada. Darin foi atraído até lá não por ordens, mas por sussurros. Ao entrar, viu criaturas que pareciam feitas de tempo congelado, vendedores com olhos, onde deviam haver bocas, clientes que negociavam futuros. E lá estavam os Malnek, altos envoltos em peles translúcidas, onde constelações giravam como tatuagens vivas. Eles sabiam o que Darin trazia e o que o fragmento poderia se tornar. Oferecemos mundos, disse um deles, a voz vibrando diretamente no osso temporal. Realidades onde você reina, ou onde você nunca existiu. Tudo depende do que deseja. O fragmento pulsava, inquieto, em seu receptáculo, como se soubesse que estava sendo leiloado. Darin hesitou. Os Malnek não mentiam. Eles não precisavam. Eles apenas mostravam verdades, alternativas, e esperavam que você escolhesse se queria vir veloz. Mas Darin recusou. E ao virar as costas, sentiu o universo piscar menos, como se a rejeição de uma realidade tivesse apagado uma estrela em algum lugar. No mercado das possibilidades, cada escolha cria uma dívida. E os Malnek sempre voltam para cobrar. Eles não falam, não negociam, não sentem remorso. Os Zorris são antigos demais para a linguagem, leais demais para a trégua. Seres criados em eras que não constam em nenhum arquivo galáctico. Apenas sussurros persistem, de que foram moldados na luz moribunda de uma estrela esquecida, para uma única missão, caçar os fragmentos todos. Quando Darin ativou Íris, mesmo sem querer, sua assinatura energética atravessou dimensões. Um clarão não de luz, mas de intenção. E os Uari acordaram. Não vieram em naves. Vieram como feixes, como lanças de luz que cortavam o vazio com precisão milimétrica, rasgando o espaço ao redor da estação de Darin como papel. Ele os viu primeiro nos reflexos, sombras invertidas, nos painéis da nave e contornos altos, magros e impossivelmente nítidos, como se a própria luz estivesse sendo esculpida para formar predadores. Não importava onde ele fosse, cada salto de dobra, cada tentativa de camuflagem, eles seguiam. O fragmento tremia em sua presença. Não de medo menos, mas de reconhecimento. Eles não estavam ali apenas para destruir o portador. Estavam ali para absorver o fragmento, para devolvê-lo ao equilíbrio luminar. Uma teoria antiga que Darin apenas ouvira em mitos, de que a luz verdadeira deveria ser indivisível, e que fragmentá-la era um pecado cósmico. Mas Darin já havia sido tocado por ela. Já via o tempo em múltiplas camadas. E, em algumas dessas camadas, ele via os Ori vencendo, em outras, ele via se tornando um deles. E a pergunta ecoava mais uma vez: quem carrega a luz?
É iluminado ou é consumido. Não foi um sonho, não foi uma lembrança, foi algo entre os dois quando Darin acordou após a última fuga do Zuor e a estação. Flutuava em silêncio absoluto, mas sua mente não. Ele havia visto sua infância, só que não como uma lembrança comum. Ela estava lá. Porém tudo estava errado. O sol de Tyrus Prime era verde. Sua mãe tinha 3 olhos. E o cachorro que o acompanhava falava com ele sobre relatividade quântica. Nada fazia sentido, mas tudo parecia real. E então ele percebeu. O fragmento estava fazendo mais do que mostrar o universo, ele o estava reconstruindo, com base em fragmentos da consciência de Darin. Não era apenas um cristal de luz, era um filtro, um prisma que dobrava a realidade ao toque da emoção, da dúvida, do medo, com o artefato próximo ao peito. Darin olhou para o exterior da estação. A estrela moribunda parecia agora um olho colossal. Observando tudo, com julgamento silencioso, ele tentou afastar o fragmento, trancá-lo, isolá-lo em uma cápsula de contenção. Mas a luz escapava, sempre escapava, como se o universo, uma vez iluminado por Íris, recusasse voltar às sombras. E, em um momento de silêncio, ele escutou sua própria voz, mas ela vinha de fora, do lado de fora da nave, chamando-o com ternura. A mente de Darin começava a se fragmentar, não por fraqueza, mas por exposição. Cada exposição à luz do fragmento reconfigurava não apenas a percepção, mas os fundamentos daquilo que ele entendia como tempo, identidade e verdade. E então uma pergunta emergiu, cruel e inevitável. Se a realidade pode ser moldada, como saber se aquilo que sentimos é realmente nosso? Eles não chegaram com naves. Não romperam o espaço com armas ou ameaças. Malnek surgiram como rachaduras no próprio tecido da realidade. Fraturas cintilantes abriram-se diante da estação de observação como espelhos líquidos. De dentro deles vieram corpos cobertos por vestes feitas de vetores geométricos, sem olhos, sem rostos, mas com vozes que se dobravam como ecos de 1000 futuros. Darin Solari, disseram em uníssono, você carrega um fragmento do amanhecer. E nós viemos negociar. Os Malnek não eram conquistadores, eram mercadores de realidades, colecionadores, de artefatos esquecidos em dimensões que colapsaram por escolhas erradas. Ofereceram-lhe um tratado, devolva o fragmento de Íris, e eles lhe dariam mundos, universos onde a Terra nunca conheceu a guerra, versões de si mesmo onde seus pais ainda estavam vivos, um tempo em que ele escolheu amar. E não fugir, mas cada oferta vinha com uma visão, um vislumbre que se infiltrava em sua mente como uma droga emocional. Darin, vivendo em paz, em um planeta azul e intacto, segurando a mão de uma mulher que ele nunca conhecera menos, mas sabia que amava. Ele se agarrou à parede da estação, tremendo. Era tudo real? Não. Era tudo possível. E era isso que os tornava perigosos. O fragmento vibrava. Não em alerta, mas em desejo, como se também anseiasse por múltiplas existências. E, então Darin percebeu. Os Malnek não queriam o artefato como poder. Queriam impedir que alguém descobrisse seu verdadeiro propósito. Porque se alguém controlasse a luz primordial, se alguém dominasse a ponte entre realidades, não haveria mais multiverso. Haveria escolha, e isso os aterrorizava, no silêncio entre pulsares distantes. Quando até a luz se curva por medo, há um nome sussurrado pelas civilizações que ousaram manipular o que não compreendiam. Zuor-Khael, caçador de fragmentos, a sombra que devora aquilo que... Bril-Hademei, ele não pertence a nenhuma raça conhecida. Alguns dizem que foi o primeiro a tocar a luz original, e que, ao tentar moldá-la, foi moldado por ela. Outros juram que ele não tem corpo, apenas uma armadura viva feita de espectros consumidos. Mas todos concordam em uma coisa. Onde ele passa, a luz morre. Quando Darin tocou o fragmento de Íris, ele brilhou em todas as frequências, inclusive aquelas que não deveriam existir. Foi um farol, um chamado. E Jur-Khael respondeu. A estação estelar detectou uma dobra impossível se formando. Não de fora para dentro, mas do futuro para o presente. Como se o tempo estivesse sendo caçado. E então, ele apareceu. Não em um flash, mas como um eclipse. O espaço ao redor escureceu. As estrelas sumiram. E uma figura surgiu flutuando na órbita da estrela moribunda, menos sua silhueta envolta em placas negras de energia invertida. Zuor-Khael não falava. Ele absorvia. Um androide auxiliar. Apenas por olhar para ele entrou em curto. Darin sentiu o fragmento pulsar com violência, como se estivesse com medo. Mas havia mais. Jur-Khael não veio apenas para caçar. Ele veio para julgar, pois todo portador de fragmentos é, aos olhos dele, um ladrão da ordem cósmica. E só existe uma sentença: a extinção da luz em seu portador. Darin percebeu
que a verdadeira escolha não seria entre poder e humildade, seria entre iluminar o universo ou apagar-se antes que fosse apagado. Estrela moribunda começou a vibrar, como se a presença de Darin e de Jurkaio tivesse despertado um eco antigo, não apenas de luz, mas de intenção. O fragmento de íris, cravado na palma de Darin, como uma cicatriz viva, girava em padrões caóticos, projetando visões de mundos que nunca existiram e de outros que ainda poderiam existir. Se ele aceitasse o poder total, no limite da realidade, a própria estrutura do espaço começou a se romper. Fendas surgiram no tecido do cosmos, fendas que não levavam a outros lugares, mas a possibilidades. Um universo onde Darin nunca tocou. Fragmento. Outro onde ele se tornou luz pura. Outro onde Jurkaio foi vencido e substituído. Cada uma dessas realidades o chamava. Cada uma exigia uma decisão. Mas quanto mais ele olhava, mais via o mesmo final. Tudo termina em sombra. Jurkaio se aproximava, não com pressa, mas com certeza. Não era apenas um perseguidor. Era a consequência viva do poder absoluto. Foi então que Darin entendeu. Não havia como vencer, mas talvez houvesse como recusar. Em um último gesto, Darin soltou o fragmento no coração da estrela moribunda. A luz reagiu com violência. O núcleo colapsou. Não em explosão, mas em convergência. As fendas se fecharam. As possibilidades colidiram. E por um instante, tudo foi apenas silêncio e luz branca. Jurkaio parou. E desapareceu. Darin ainda estava vivo. Mas algo havia mudado. O fragmento não o possuía mais. Nem ele o possuía. Agora, ele era o fragmento. E ao redor da estrela, onde antes havia apenas morte, começou a nascer uma nova aurora, não feita de fogo, mas de escolhas. Os sensores das naves científicas captaram o inexplicável. A estrela, antes em colapso, havia cessado sua agonia, no espaço onde deveria haver silêncio e destruição. Agora irradiava uma luz constante, suave, como se o próprio tempo tivesse decidido repousar ali. Nenhum sinal de Darin, Solari, nenhuma leitura humana, apenas um ponto estático de luz, orbitando o que restou da estrela. As civilizações observavam em reverência e medo. Os Kryun cessaram suas perseguições. Os Mauneks selaram os portais entre as dimensões. E os Ori se dispersaram como sombras perdidas ao amanhecer. Com o passar das eras, o nome de Darin desapareceu dos registros oficiais, mas não das histórias sussurradas em corredores estelares e câmaras secretas. Ele se tornou o portador, aquele que recusou o divino, aquele que escolheu apagar a luz, não para mergulhar o cosmos na escuridão, mas para evitar que ele ardesse em vaidade. O fragmento de íris nunca mais foi visto. Ou talvez esteja em toda parte agora, diluído em fótons, misturado à estrutura da realidade. E nas noites mais silenciosas, viajantes solitários contam que, ao cruzar certos pontos do espaço profundo, uma voz ecoa no silêncio. Calma, firme, não como uma ordem, mas como um lembrete. Você não precisa ver tudo. Basta escolher o que não destruirá você. E assim, no fim de tudo, não foi a luz que venceu. Foi a escolha.